Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus Altíssimo e Eterno, bendito seja o teu santo nome, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus apazigua uma tempestade. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Mateus capítulo 8, verso 27. Para melhor, verso 23 a 27. Lucas capítulo 8, verso 22 a 25. Louvado seja o nome do Senhor, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O sentido desta pergunta dos discípulos de uns para com os outros mostra um grande respeito, admiração e consideração ao Senhor Jesus Cristo. Mas quem é esse? Esse é a sabedoria que existe desde a eternidade. O rei Salomão escreveu Provérbio, capítulo 8, verso 22 a 30. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade fugida, desde no princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada, antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos oiteiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando. Quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele, era seu arquiteto. A minha Bíblia de estudo pentecostal, esse verso 30 diz, aluno. A referência nos manda para o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. No princípio era o Verbo estava com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do eterno Deus. Então, prefiro ficar com a versão das primeiras Bíblias, que li há mais de 60 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E da atualizada, que não mudou esse versículo. Se Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo Jesus Cristo a segunda pessoa do Deus Trino, três pessoas santíssimas numa só divindade. Por que colocá-lo como aluno? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? O escritor aos Hebreus, na dependência do Espírito Santo, diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, Pai, pelos profetas, a nós falou-nos, neste último dia, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória
expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3. Então não era aluno, era arquiteto, porque quem constrói não é aluno, é arquiteto, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é aquele que Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvirei, conforme o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, nos dias da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem verei este grande fogo, para que não morramos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória seja o nome do Senhor, do eterno Deus. O povo temeram ao ouvir a voz dos Deus e ver um grande fogo. Pediram a Moisés: fala tu com o Senhor e fala conosco. Êxodo capítulo 20, verso 19 a 20. E em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 a 19, Moisés relembra ao povo e diz: todo quanto não ouvir este profeta, que as minhas palavras estará com ele, falará aquilo que eu mandar, diz o Senhor nosso Deus, eu requererei. Mas quem é esse? Voltemos a falar sobre a sabedoria. Salomão fala da suprema sabedoria, altissonantemente clama fora, ou para melhor, de fora, pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas da porta da cidade. Ou para melhor, na cidade profere suas palavras. Até quando, necio, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejais o escárnio, e vós, louco, aborrecei o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, vós recusaste? Porque estendi as minhas mãos e não desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Prezado, esse capítulo 1 e verso 20 a 33, essa sabedoria, Jesus Cristo, sua obra redentora, seu santo evangelho, pregado de todas maneiras, folheto, rádio, televisão, nas praças, de casa em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 23, eis que derramarei do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Prezado ouvinte, no tempo de Salomão, quem recebia, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo, era reis, sacerdote, profeta, juízes, que eram ungidos segundo a vontade de Deus lá em Israel. O Espírito Santo
usou Salomão para falar da obra redentora de Jesus Cristo, seu santo evangelho, que depois de ressuscitado, ficou ainda 40 dias falando sobre o reino de Deus com seus discípulos. Atos, capítulo 1, verso 15. E ordenou ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder para pregar seu santo evangelho. Lucas, capítulo 24, verso 49. E tendo subido ao céu, recebeu do Pai e deu aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 1, verso 39. Verso 39. Ou para melhor, capítulo 2, verso 1 a 39. Verso 39, Pedro cita a profecia de Joel e diz: é promessa a respeito de vós, vossos filhos, a todos quantos estão longe, estão perto, quanto Deus nosso Senhor chamar. Meu prezado, este capítulo 1 e verso 20 a 33 é uma advertência para que ninguém despreze o grande amor de Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 3, verso 16. Não desprezar o amor de Deus por sua alma. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Logo, mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Romanos, capítulo 5, verso 8 a 9. Na desobediência do primeiro casal no jardim do Éden, todo ser humano tornou-se pecador. Por isso o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Deus. Louvado seja, Senhor, o teu bendito nome. Romanos capítulo 3 e verso 23. O apóstolo Paulo fala à igreja de Roma: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Romanos capítulo 6 e verso 23. Por esta razão, o apóstolo João escreveu, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne para morrer pelos pecadores. Só o homem Deus, imaculado, poderia morrer pelos nossos pecados. Dele profetizou Isaías, capítulo 7, verso 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão,
foi feito alma vivente, o último Adão. É espiritual e vivificante, mas não é o primeiro espiritual, senão animal, isto é, corpo físico. Depois o espiritual, porque Deus primeiramente criou Adão e fez alma vivente. Porém, agora em Cristo, é o segundo homem, porque é espiritual. Primeiro homem da terra, segundo homem é o Senhor e é do céu. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 45 a 47. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O apóstolo Pedro, segundo a revelação de Deus, fala, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da formação do mundo, mas manifestado, louvado seja o nome do Senhor, nesses últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Prezado, esse versículo que não ouvi ainda quem alguém desse a interpretação. O que me faz entender é Deus, conhecedor do presente, do passado, do futuro, na sua presciência, sabia o que ia acontecer, traçou seus planos e foi conhecido pelo Filho e pelo Espírito Santo. Louvado sejam três pessoas santíssimas numa só divindade. Tudo nos dá a entender que Satanás já tinha se rebelado com a terça parte dos anjos. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 a 15. Isaías, capítulo 14, verso 12 a 15. Lucas, capítulo 10, verso 18. Apocalipse, capítulo 12, verso 4. Esse verso 4 do capítulo 12 dá-nos a entender que a terça parte dos anjos se rebelaram com Satanás. Neste mesmo capítulo 12, verso 7 de Apocalipse, diz, houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Isso nos dá a entender anjos comandados por o arcanjo, ou pelo anjo guerreiro. Louvado seja o nome do Senhor. Protetor de Israel, conhecido como Arcanjo Miguel. Precisamos lembrar que depois do arrebatamento vem o governo do anticristo, pois o que resistia foi com a igreja, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 a 8. E é quando fará ele, o anticristo, a aliança com Israel. Daniel, capítulo 9, verso 27. Por uma semana, isto é, 7 anos, e no meio da semana, dentre 3 anos e meio, romperá o concerto com Israel, declarando ser Deus, proibirá a adoração ao Senhor, apoderar-se do templo, assolará a Palestina, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Reinará por 42 meses. Apocalipse, capítulo 11, verso 1 a 2. Perseguirá os santos na terra. Terá domínio a todos que não tiver
o seu nome escrito no livro da vida. Esse período chamar-se-á grande tribulação. É preciso saber, louvado seja o nome do Senhor, que nesse tempo Israel será salvo. Os remanescentes, capítulo, para melhor, Romano capítulo 11, verso 25 a 32. Pois haverá as duas testemunhas que pregarão o Evangelho. Apocalipse, capítulo 11, verso 1 a 14. O Evangelho também será pregado por anjos. Apocalipse, capítulo 14, verso 6 a 7. Depois do arrebatamento, as nações serão seladas com o selo da besta. Terá um sinal na testa ou na mão, isso é 666. Apocalipse 13, 16 a 18. Sem esse número, não compra nem vende. Quem recusar este número, este selo, e não adorar o anticristo, será procurado para morrer. No domínio do anticristo, o mundo será afligido pela ira de Deus e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 6 e verso 16. Louvado seja o nome do Senhor. No final da grande tribulação, o anticristo reunirá as nações para guerrear contra, louvado o nome do Senhor, Israel. Essa batalha é chamada Batalha do Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, verso 14 a 16. Porém, virá Jesus Cristo defender seu povo, pois reconhecerão como seu Salvador e chorarão amargamente. Zacarias, capítulo 2, verso 9 a 14. Serão libertos, pois virá Jesus com poder e grande glória, com milhares de seus santos. Judas, capítulo 4, para melhor, verso, Judas não tem capítulo, 14 e 15. Fazer justiça contra os ímpios e prender Satanás. Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 4. Estabelecer seu reino milenial. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o varão que o Senhor Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, louvado seja o nome do Senhor, sua semente e a tua semente e a sua semente. Tu lhe ferirá o calcanhar, e este te ferirá a cabeça. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse o apóstolo João escreveu em sua primeira carta, ou para melhor, pode-se entender também, epístola universal. Para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. João, capítulo 3, dessa primeira carta, e verso 8. Amém, amém, amém. Senhor.